Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter surpreende e demite Mano Menezes. Mano não é mais o técnico do Colorado. Só que tem o seguinte, o clube já está negociando com o argentino Eduardo Cudê. El Chacho Cudê, que pode voltar ao clube muito em breve. Ele que recém saiu do Atlético Mineiro. Que loucura, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma surpresa porque o Mano Menezes já esteve pendurado em outros momentos muito piores. O Inter, por exemplo, tem uma derrota nos últimos 11 jogos, mas o desempenho estava sendo insatisfatório durante toda a temporada, é bom que se diga. Quando ele perde o Grenal por 3-1, o Inter até faz um gol no finalzinho, mas o Grêmio chegou a estar vencendo por 3-0 e poderia ter feito até mais, porque foi um amasso realmente esse Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Ali o Mano acumulava 5 derrotas consecutivas. E ele ficou demissionário por um tempo, existia até uma situação de que ele poderia se transferir para o Corinthians e ele chega dizendo que, gente, eu pretendo cumprir o meu contrato. E tinha uma multa também, né, que o Inter não queria pagar, ele também não queria abrir mão, que nem é tão alta assim, né, se tratando, obviamente, dos valores envolvidos no futebol, né, gente? R$ 1 milhão, 2 salários que o Mano Menezes recebe no Inter. Mas ali naquele momento, o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, fez um movimento diferente, que eu até elogiei na época, porque o natural era você demitir o técnico pelo momento ruim e não só por essas 5 derrotas consecutivas, por não ter disputado a final do Gauchão, pelo desempenho de vários jogadores não ter sido o mesmo do ano passado, pelo Inter ter se apegado e morado na ideia do vice-campeonato, quando na verdade vice-campeonato, né, sem nunca ter disputado o título, ficou numa distância significativa para o Palmeiras, mas o Inter meio que comemorou essa história de ter sido vice no ano passado, ter chegado em segundo lugar no Brasileiro, que realmente é uma classificação, uma colocação interessante, mas o Inter celebrou isso de uma maneira muito exitosa. E a gente sabe que um clube grande ele tem outras aspirações. O Inter se acomodou nessa situação. E o desempenho nessa temporada não foi o mesmo. Mesmo assim, o Alessandro Barcelos segurou o Mano, demitiu o preparador físico, demitiu diretor de futebol, vice de futebol, né, e começou digamos assim, a costurar movimentos ali dentro, né, com a contratação do Flávio de Oliveira, preparador físico que estava lá no Corinthians, já tinha saído do Corinthians e tal, trazendo reforços, né, com a perspectiva no segundo semestre de ter agora o Ener Valencia, equatoriano, que veio do Fenerbahçe e que tem 2 jogos apenas, o próprio Charles Arangues, que está de volta, recuperado de lesão, não consegue ter uma sequência ainda, mas é um jogador de muita qualidade. O Gabriel Volante, que está recuperado de lesão. Enfim, entre outras situações que o Inter poderia ter a partir de agora, já que tem aí pela frente umas oitavas de final contra o River Plate da Argentina pela Libertadores. Só que nesse momento, quando o Inter tem justamente essa perspectiva no segundo semestre, o anúncio da demissão. E foi demissão mesmo, porque o próprio Mano Menezes, na sua rede social, comunica o desligamento que ele e a sua comissão técnica acabaram sofrendo por parte do clube. E o clube comunicou o desligamento. Então não foi como um acordo, Mano não pediu para sair, Mano não tem outra proposta. Não, o Mano foi demitido. E é óbvio que isso só aconteceu por conta de um outro encaminhamento. Não sejamos ingênuos, o Inter tem aspirações urgentes, como eu disse, né? 15 dias para poder, digamos, treinar e preparar o time para uma fase de oitavas de final contra o poderoso River Plate da Argentina e até lá preparar o time para entregar um desempenho melhor. O jogo contra o Palmeiras foi o último e não é só esse jogo que passa uma impressão ruim, né? Foi o 0-0 no Beira-Rio, em que o Palmeiras no segundo tempo, mesmo cheio de desfalques, só não saiu vitorioso por conta do goleiro John, que fez grandes defesas. Esqueci da outra contratação, né? O goleiro Sérgio Rocher, de Copa do Mundo, seleção uruguaia, que chegou também para ser titular, 30 anos de idade. Mas o John acabou evitando uma derrota do que seria algo pior, já que o Inter não conseguiu vencer o Palmeiras combalido, né? Talvez na sua pior fase, talvez não com certeza, na pior fase na era Abel Ferreira, jogando em casa. Mas a derrota para o Fluminense, sem uma finalização no gol,
com 2-0 sofrido no primeiro tempo, sem o time conseguir atacar. Mas antes disso, vejam só, uma invencibilidade de 7 vitórias aí, 3 jogos. Foi o momento de maior calmaria, né, do time do Mano Menezes, mesmo sem desempenho. Eu conversava com alguns colorados, entre eles a minha amiga Renata Fã, né, minha colega de jogo aberto, que não estava contente com o desempenho do Inter. E olha que ela comemora vitórias, né? Muito, comemora muito. E a gente conversava, ela dizia assim, sabe, a vitória não tá me satisfazendo, sabe? A gente tá vendo que falta alguma coisa. Então, esse combo todo de desempenhos ruins, de uma perspectiva ruim, de um tempo maior para o Inter se preparar para essa fase de oitavas da Libertadores e com tudo que o Inter não jogou esse ano, né? Vamos combinar que o Inter de 2022 ficou lá. Ele nunca veio para cá. Jogadores que foram muito importantes no ano passado, né? Carlos de Pena, o lateral Bustos, o zagueiro Vitão, eles nunca tiveram uma atuação no nível que tiveram no ano passado. O próprio Wanderson, né? O Pedro Henrique, né? Que está voltando de lesão agora e tudo mais. Aí o Inter contrata o Luiz Adriano, que também não consegue jogar, mas agora chegam outros nomes aí para trazer mais perspectiva. Enfim. Muitos problemas em 2023 e do nada, porque não era o momento mais aguardado, a direção decide demitir o Mano Menezes. Tchatcho Kudê. Eduardo Kudê, que recém deixou o Atlético Mineiro, não só está na pauta, como está negociando, segundo informações de setoristas, né, jornalistas que acompanham o Internacional no seu dia a dia. Já tinha esse zum há algum tempo, de que o Kudê poderia regressar, poderia voltar para o Inter. Ele se tornou uma sombra para o Mano Menezes no momento em que ele foi demitido do Galo. Porque há correntes coloradas que gostam muito do trabalho do Kudê. Vale lembrar que o Kudê deixa o Inter líder do Campeonato Brasileiro, aquele Campeonato Brasileiro que o Abel Braga bate na trave e que o Flamengo acaba conquistando. Isso é 2021, na verdade é 2021, mas é o Campeonato de 2020, né? E com isso, o Kudê acaba no meio da temporada deixando o Inter líder para treinar o Celta de Vigo. Então muitos colorados têm uma relação de amor e ódio com ele, né? Porque ele abandonou o clube numa onda muito grande, né? O Yuri Alberto, por exemplo, estava jogando demais. Na verdade, o Yuri começa a jogar melhor quando o Abel Braga chegou. Mas naquele momento ele tinha fixado o Thiago Galhardo, né? Era o cara do Eduardo Kudê. E o Inter líder do Campeonato Brasileiro. E o Colorado sonha com esse título há muitos anos, né? Não ganha desde 79. E ele abandona o barco para ir treinar na Europa. Só que o Abel Braga ainda conseguiu recuperar o time, teve 9 vitórias seguidas e disputou o título até o final. Não fosse aquele impedimento do Edenilson contra o Corinthians, não fosse o Cássio pegando tudo, o Inter teria sido campeão brasileiro naquele ano e não o Flamengo, que inclusive perde para o São Paulo no Morumbi e ainda assim se sagra o campeão. Pois o Kudê agora tem a chance de retornar. O Alessandro Barcelos gosta dele, existe uma corrente interna muito forte para que o Eduardo Kudê volte e ele é o nome. Esqueçam o Rogério Ceni, esqueçam qualquer outro nome que possa surgir em pauta nesse momento. Prioridade, Eduardo Kudê, e ele deve confirmar o seu retorno para o Inter. O que vocês acharam disso? Comentem aqui, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!